Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa ela aberta lá no livro. Se você estava no Filipenses, abra lá. Se você fechou, abra no livro de Filipenses, por favor. Eu quero compartilhar algo daquilo que Deus tem colocado em meu coração e tem sido tão especial. E eu quero que vocês abram no capítulo 4. Pode deixar aberto ali. Nós vamos ler alguns versos. E eu quero começar, e esse tema da pregação é uma exortação. E a gente pode começar pelo menos para situar a cada um de nós o que é uma exortação. Esse nome, essa palavra, né, vamos dizer assim, ela não é uma palavra comum, mas é uma palavra que nós, com outros sinônimos, usamos diariamente. A exortação é uma advertência severa, dura, é um conselho, é um chamamento. Exortar é você trazer uma clareza maior sobre um tema específico, é uma preocupação maior sobre algo que alguém deva fazer. Então a exortação, grave aí, ela tem um componente muito objetivo de ação. Então exortar alguém não é dizer só alguma coisa, um conceito bonito ou um conselho. A exortação ela tem como componente maior você falar sobre algo que é importante para que aquela pessoa que está sendo exortada faça ou deixe de fazer. Ou seja, tem uma ação que envolve tudo isso, ok? Tudo mundo aí? Então a exortação é isso. Então, eu quero trazer aqui uma exortação que na verdade não é minha, uma exortação de Paulo à igreja de Filipos, que está no capítulo 4. E eu quero que você acompanhe ali a partir do verso 5. 4, 5. Eu quero ler esse texto para que a gente possa caminhar. E diz assim na minha versão, acompanhe aí. 4, 5 de Filipenses. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Grave isso, tá? Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas é tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, preste mais atenção ainda, além daquela atenção que você já estava focada nesse texto, naquilo que hoje vai ser o alvo da nossa exortação. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, em algumas versões, né, nós temos outras palavras, mas tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for com a fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará por vocês. Amém? Olha como é interessante, como é profundo a gente pensar sobre algumas coisas. E aí vai ser o foco aqui da ministração, inclusive da pregação, o pensar, o exercício do pensar. Você já deve ter ouvido, e eu vou falar aqui alguns ditados populares, que você já deve ter ouvido e talvez até reproduzido no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. Você já deve ter ouvido que mente vazia é a oficina do diabo, né? Já ouviu isso? Então nós estamos falando que a mente vazia é a oficina do diabo. Seja lá o que isso queira dizer, ou profundidade que isso tenha, é um jargão popular. Você já deve ter ouvido, com uma menor escala, que pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Você deve ter ouvido também que pensar muito cansa. Eu já ouvi isso algumas vezes, pensar muito cansa. E essa com certeza já ouviu. Quem pensa demais não sai do lugar. Já viu isso? Quem pensa demais aí sai do lugar. Ou seja, se a gente pensasse, e agora eu vou fazer a redundância, a gente pensasse sobre o ato de pensar, a gente ficaria um pouco assim, parece meio filosofando, né? Mas será que é isso, né? Eu pensar. E aí a gente olha para o texto de Paulo, e todo mundo está sabendo, a gente está caminhando algumas semanas aqui nessa carta de Filipenses, que Paulo escreve a carta de Filipenses à igreja de Filipos preso. Então aqui nós temos um homem no cativeiro preso, escrevendo uma carta falando sobre algo extremamente importante, crucial na nossa vida, que é do que nós construímos o nosso pensamento e como que nós ocupamos o nosso pensamento. Basta ver que a maioria das pessoas, e eu falei aqui de alguns ditados populares, quando elas não conseguem arquitetar os seus pensamentos, quando elas não conseguem dar conta dos seus pensamentos, elas começam a viver um momento, inclusive, de adoecimento da alma. Hoje nós temos um crescimento exorbitante de pessoas que não conseguem
pensar sobre outras coisas a não ser sobre tragédias, um exemplo. Fatalistas, dificuldades, problemas. Hoje nós temos uma epidemia, literalmente, do pensar mal, de como nós devemos pensar. E Paulo dá uma orientação clara, assim, direta, sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. E eu quero caminhar com você um pouco sobre isso, mas eu quero lembrar aqui, e eu não trouxe aqui, não está aqui a imagem, mas a maioria de vocês já viu aquela estátua do Rodin, Auguste Rodin, o escultor francês, que é um pensador. Já viram aquela imagem, né? Que ele está assim curvado, com a mão, assim, no queixo. É uma imagem que ela tem mais de 20 ou 30 daquelas esculturas feitas por Rodin no mundo inteiro. A original, lá de 1904, quando ele terminou, está lá em Paris, o Museu de Arte de Paris. Auguste Rodin é francês. Era, né? Faleceu há muito tempo atrás. Então ele esculpe, na verdade, ele cria aquela imagem do pensador, que na verdade originariamente era o nome do poeta, mas depois ficou pensador, como um ato onde todo mundo tem que, de alguma maneira, passar por esse esquadro, ou seja, a gente vai ter que, de alguma maneira, ser modelado pelo ato de pensar. E aqui, biblicamente, tem um caminho que vai trazer segurança para nós. Eu quero caminhar junto com você para que a gente possa entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. Nós precisamos entender primeiro que adequar todas as nossas necessidades, simplesmente ao pensar segundo o padrão do mundo, não vai nos trazer paz e equilíbrio interno. Quando a gente olha para o mundo, e o mundo nos ensina a pensar de uma maneira, não é assim que Deus ensina. O homem espiritual não cogita das coisas carnais, nem o homem carnal das coisas espirituais. Ou seja, aqui é uma distinção que diz assim, enorme. E basta ver que quando nós começamos a pensar em coisas erradas, nós inevitavelmente começamos a viver nesse ambiente de coisas erradas. Porque a construção do pensamento, sentimento e ação, ela é uma construção de todos nós. Você pensa sobre uma coisa, você começa a sentir aquilo ali e daqui a pouco você está fazendo. Você começa a pensar acerca de si mesmo. Quem já não pensou isso? Não vai dar certo alguma coisa que eu estou fazendo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você já começa a ficar ansioso. O que é o estado de ansiedade? É o estado de precipitação de algo que nem aconteceu. Mas você está pensando em alguma coisa. Você fica pensando, meu Deus, agora segunda-feira, amanhã, eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que ter aquela conversa, eu tenho que fazer isso. Você está pensando, o teu corpo reage a esse pensamento, cria um estado de precipitação, de ansiedade, e daqui a pouco você está se movendo, nem pensando inconscientemente dentro daquela estrutura. O que Deus, olhando para nós, porque Ele nos fez seres pensantes, ok, gente? Deus nos fez seres pensantes. Ele quer que a gente pegue isso que Paulo está dizendo aqui e a gente comece a exercitar na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente não pensa, ou seja, as pessoas pensam com nós criamos um caminho extremamente perigoso para qualquer área da nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo, principalmente pela massificação das informações da rede social, onde muitas vezes a gente pensar dá trabalho. Então eu não vou pensar, não, deixa que os outros pensem por mim, e a gente vai só tocando assim o barco e vai embora. Esse tocar o barco não é o padrão que a palavra de Deus traz. E aí, a gente pode pensar em seguir um rumo automático, repetitivo, das nossas necessidades, e elas só seguem o padrão que? Desejo manifesto, desejo satisfeito. O que quer dizer isso? Paulo não está dizendo isso aqui. Olha que interessante, ele exorta, ele dá uma direção, ele está dizendo, não pode ser sempre assim, eu desejei alguma coisa e agora eu estou satisfeito. É como uma criança que está com fome e ela vai lá e se alimenta. A criança não cogita, ela não pensa, ela não arquiteta ainda. E ela vai crescendo nos níveis dela de compreensão, ela vai tendo mais maturidade a ponto de ela pensar sobre ela mesma e pensar sobre o ambiente dela. Agora nós, queridos, por isso é uma exortação, não podemos nesse tempo, nessa geração, não pararmos e pensarmos, arquitetarmos aqui dentro sobre o que a palavra de Deus me diz, sobre como eu devo proceder como marido, como mulher, como filho, como funcionário, como empresário, como dono disso, como um cidadão, como está escrito na palavra. Não pode haver em nós uma negligência do tipo assim, o que hoje está lá como top, sei lá, no Twitter, que é o X, o que as pessoas estão falando, o que é da moda hoje? Então o da moda hoje é o meu da moda. Eu nem penso, eu nem cogito, eu nem faço aquele movimento
bíblico de analisar tudo e reter o que é bom, que Paulo fala na carta aos Colossenses. Analisem tudo e retenham o que é bom. Você consegue perceber isso? Que a gente muitas vezes olha no movimento nosso e essa metanoia, da qual Paulo cita lá em Romanos 12, nós não passamos por ela. A metanoia, ou seja, a alteração do modo de pensar e agir, é um princípio básico na vida daquele que se diz crente, daquele que nasceu de novo. Se eu não passei e não tenho passado pela metanoia todos os dias, há algo de errado. Se a minha maneira de pensar e, portanto, de agir é a mesma de antes de conhecer Jesus, tem algo profundamente enviesado aí. Aí eu pensava dessa maneira e agia, portanto, assim. Conhecer Jesus, continuei pensando daquela maneira e agi da mesma maneira. Não mudou nada. A metanoia pressupõe o quê? Que a minha estrutura de pensamento e, na consequência, as minhas ações estão sendo transformadas. Afinal de contas, quando Paulo diz assim, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Paulo está fazendo um contraponto entre a maneira de pensar, de ver o mundo e a maneira de agir. Antes de serem cristãos, de conhecerem a Jesus, de serem discípulos, vocês pensavam dessa maneira. Depois vocês pensavam de outra forma. Nós podemos olhar e ver que há um padrão estabelecido. Viver de forma a pensar segundo o padrão de Deus vai implicar em renunciar à maneira como nós pensamos sobre nós, inicialmente. Sabe como que o mundo pensa acerca de si mesmo? E você sabe disso. Não é de agora, desde a queda. Primeiro eu, depois o outro. É isso. Você sabe o que eu estou dizendo? Isso está incrustado. Os meninos aprendem na escola, na faculdade sim, porque você vai performar. E para performar, você tem que estudar, você tem que ser o cara, você tem que avançar. Hoje está muito isso como um mantra dentro do ambiente corporativo. A molecada com 12, 13, 14 anos já estão aprendendo a se prepararem, porque é uma selva de pedra e você tem que escutar, você vai estar num ambiente onde vai ter 10 caras escutando com você, você tem que ser o melhor, performar, ou seja, a maneira que as pessoas aprendem a pensar sobre elas, segundo o padrão do mundo, é pensar prioritariamente sobre elas, não sobre o outro. E eu não estou dizendo aqui se eu vou fazer o concurso. Você tem que chegar lá, não se preparar e ainda ficar orando, falando, Senhor, que isso aqui passe, que eu não passe. Você não vai fazer isso. Não, não. Você vai se esperar, você vai trabalhar. Ou seja, você vai estudar para chegar na hora e falar, Senhor, me ajuda. Mas você não vai olhar para o cara assim, nossa, dá um branco na cabeça desse cara aqui. Dá um branco naquele outro ali. Senhor, faz o outro esquecer. Vai fazer isso, né? Uma vez, eu não fiz isso quando eu conhecia, não estava envolvido assim, com Cristo, no sentido de ser discípulo de Jesus. Eu tinha, acho que, 17 anos, eu fui fazer um vestibular em São Paulo, disputadíssimo, eu não tinha nem feito pré-vestibular ainda, mas eu falei, vou dar com os dois pés no peito, vou lá, fazer direito no Largo São Francisco, lá na USP, um dos vestibulares mais disputados do Brasil. O Largo São Francisco, a faculdade do Largo São Francisco de Direito lá em São Paulo, é a faculdade mais top da América Latina de Direito, na qual grandes empresários e muitos dos presidentes do Brasil frequentaram, só para ter uma ideia. Então você entra lá e é público, você entra lá, a tua carreira está, ou tu vai ser político, ou vai ser um advogado, pronto. E eu falei, vou fazer, vou dar com os dois pés, vou fazer. Eu fui, inclusive hoje tem a primeira prova da FUVEST, que é 2 vezes, né? São 2, num final de semana e no outro. Hoje o Brasil está conhecendo o FUVEST, que é esse vestibular grandão, FUVEST. Eu fui lá. A mãe falou, tu quer? Vou. Eu fui. Cheguei lá, entrei na sala, uma sala enorme, maior que essa aqui, um monte de gente, com um caderno desse tamanho. Comecei nas humanas, eu até fui do PEI, biologia e tal, tava voando, né? Falei, vai dar certo. Chegou na matemática e na física, aí galhou a barca. E São Paulo é o mundo. E eu tava do lado de quem? Os 3, 4 japoneses me cercando. A minha vontade era engolir aqueles japoneses, porque eles faziam assim na folha. Eu olhava, ele não deve estar fazendo. Não pode ser tão rápido assim. Ele terminava e levantava a mão. Eu falei, meu Deus, você que terminou tudo isso já. Aquilo começou a me dar um... Não, calma, se concentra. E no final, todo mundo já sabe o que deu. Eu não passei, né? O japonês passado. E eu fiquei... Mas na hora eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu não estudei tanto como eles estudaram, com certeza.
E não era porque são japoneses que tem um traquejo óleo, tem, né? De repente, mas também tinha, de repente, o Oirinma, que era muito bom em matemática, em física, isso, aquilo, mas eu nunca fui tão bom em matemática e física. Eu era bom em outras áreas. O que eu estou dizendo com isso? Que na hora que a gente está vivendo um movimento de transformação da mente, da metanoia, o meu pensar é um pensar diferente. E aí Paulo dá clareza sobre isso, e ele diz assim, nós podemos acessar a mente de Cristo. Se 1 Coríntios 2,16, não precisa abrir não, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que interessante. Pode parecer uma pergunta retórica, assim, não. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Realmente, quem conheceu a mente de Deus, gente? Para que pudesse chegar assim, Senhor, o Senhor errou, hein? O Senhor colocou peixe embaixo na água, deveria colocar peixe no céu e os pássaros na água. O que pode instruir? Senhor, aquela montanha que o Senhor fez não ficou legal. Essa é a costa do mar, o Senhor poderia ter feito diferente, o mar não podia ter onda. Quem pode conhecer a mente do Senhor para instruí-lo? Ninguém. Mas aí Paulo, parece que ele... Tem, Paulo, você está maluco. Você diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Como? Primeiro você está dizendo que ninguém pode conhecer a mente de Deus. Mas você está dizendo que nós, aqueles que nasceram de novo, têm a mente de Cristo? Sim. Isso não é confrontador, pelo contrário, é complementar. Paulo está dizendo que mesmo que eu não consegui, ninguém consegue instruir o Senhor, aqueles que nasceram de novo, estão sendo transformados pela ação do Espírito Santo, podem e devem conhecer o conselho, a vontade de Deus nessa terra. João 16. Quando Jesus diz aos discípulos que ele vai morrer, ele fala, eu vou aos céus e o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, ele vai guiar vocês em toda a verdade, em todo o conhecimento, olha só. Então, por meio do Espírito Santo, a minha mente precisa ser transicionada todos os dias para que as situações com as quais eu lido, eu não use mais a mente natural. Por exemplo, de maneira clara, alguém está doente em casa. E claro que isso traz aperto no nosso coração, tá? Isso é uma dor de cabeça, a gente lida de uma forma, não é? Agora, se a pessoa está com um problema sério, uma possibilidade de ter um tumor, vai fazer um exame na segunda-feira, meu Deus, acusou com problema sério, e amanhã também vai fazer uma ressonância, é claro que o coração aperta, ninguém é robô. Mas a mente transformada de Cristo precisa me fazer crer que se Ele ressuscitou, todas as coisas são possíveis, inclusive o Senhor está cuidando daquela situação e Ele pode curar se for de fato um tumor ou um câncer. Ou não, mas porque Ele é soberano. Você consegue compreender? A mesma forma, eu dou um trabalho, eu recebo uma reprimenda, recebo uma palavra de maledicência, uma pessoa fala mal de mim, levanto uma calúnia, uma injustiça. A mente de Cristo, transformada diariamente pela ação renovadora do Espírito Santo, me permite olhar para aquela situação e enfrentar aquela realidade de uma forma diferente. Só que se nós não vivemos nessa transformação constante, nós vamos ser homens ou mulheres velhos com uma mente juvenil, carnal, sem transição nenhuma. Nós nunca vamos acreditar que o milagre pode chegar na nossa casa, nunca vamos acreditar que nós teremos filhos e netos abençoados, porque o mundo vai comprimir, escute bem, o mundo vai comprimir, ele comprime, ele amassa a nossa mente. Ele diz, vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não vão viver isso, o céu não existe, a terra é tudo que vocês podem ter. E quando a gente olha para a terra e vê isso como objetivo final, como Paulo diz, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Se a nossa esperança está só nessa terra, nós somos desgraçados. Por quê? Porque a gente vai olhar para o lado, a gente vai olhar para o lado e eu falo assim, como que as pessoas têm tanto e eu não tenho? Por que as pessoas têm tanta possibilidade de recurso financeiro, ou tanta possibilidade de tudo, e eu não tenho? Agora, quando nós olhamos para o céu, é diferente. Consegue compreender que, naturalmente, na caminhada, o Espírito Santo vai moldando o meu padrão de pensamento. E aí, Paulo aconselha, mesmo preso, e ele aconselha com lucidez, em perfeita paz, porque ele decidiu pensar da maneira como Deus pensa. E ele coloca aqui alguns pontos, eu quero caminhar rapidamente com vocês. E ele diz assim, finalmente, irmãos, o que quer dizer finalmente? Estou concluindo a carta. E é uma exortação, tá? É uma palavra para que gere ação. Então, que você tome isso como não apenas uma... Sabe quando quem era, né, antigamente, quem não... Antes de se converter, queria uns horóscopos do dia, sabe isso? Tomara que você não lê horóscopo ainda, né, meu irmão? Não é porque você vai, se você lê horóscopo, você não vai para o inferno por causa de ler horóscopo. Só que aqui não acrescenta nada. Não tem gosto de nada, é água de salsicha que a gente fala, você não tem gosto de nada. Não serve para nada. Então você vai ler aquele negócio ali, de repente,
Se o teu padrão de mentalidade é um padrão diferente, você pode falar, ai, nem vou sair de casa hoje. Ou você não acredita que tem milhares de pessoas que nem o horóscopo todos os dias e mapeiam suas vidas pelo horóscopo. Ela fala, a sua cor de sorte hoje é verde. Ela bota a roupa verde. Número de sorte, 38. Ah, passou um ônibus 37 ou 38. Nossa, é o meu número. Vai acontecer alguma coisa lá. É isso. Eu posso estar exagerando? Olha que eu não sei. Muita gente séria, formada, com diplomas 1, 2, 3. Se não é horóscopo, é o guru, é o xamã, é não sei o que lá, que ele vai pegar tudo isso. Mas vou para o critério bíblico da palavra. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Vamos parar isso aqui primeiro. O que é verdadeiro? Quais são as verdades que Deus estabeleceu como verdades absolutas para mim e para você? Não são as minhas verdades, nem as verdades do mundo. Olha aí, como começa a mudar a nossa mentalidade. Cara, o que é verdadeiro? Começa todo dia de manhã e fala assim, o que é verdadeiro sobre a minha vida? Eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar primeiro que é verdade, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu vou pensar que Deus me ama de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer por mim, para que eu pudesse ser acolhido como filho. Eu vou pensar que a verdade absoluta é de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu vou olhar para a natureza, que eu contemplar a natureza e vou dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem uma ordem, uma organização em tudo, e mesmo que o mundo diga, os homens digam que não existe ordem, existe uma ordem no meio do caos. Eu vou pensar na verdade absoluta de que, sim, eu nasci para cumprir uma missão e um propósito, eu não vivi aleatoriamente, eu não nasci assim batendo cabeça, apenas para comer e viver e trabalhar. Você começa a compreender que verdades começam a criar assentamentos no teu coração. Verdades, verdades, verdades. Se eu não tenho isso como algo de construção mental, sabe o que vai acontecer? E acontece? As verdades do mundo passam a ser as minhas verdades. O caos já estabeleceu, o problema é sério, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, vai acabar tudo. O problema da economia, o problema da natureza e não sei o que, só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Ou seja, eu vou pensando sobre verdades que não são as verdades da palavra. Então, Paulo está dizendo, tudo que for verdadeiro, quem é a própria verdade? Cristo. Então, quando eu penso a respeito de Jesus Cristo, a verdade de Jesus, ou seja, a verdade do Cristo, do enviado de Deus, começa a fazer sentido na minha vida. E olha de forma prática, se você fizer esse exercício durante aí 10, 20, 30 dias, comece a olhar para as suas verdades que não são suas, às vezes são do mundo. Um exemplo claro disso é o extrato ali juvenil, infanto-juvenil, de alguns movimentos, especialmente dessa transição de adolescência para a juventude, onde muitos dos meninos, especialmente as meninas, são acometidos de alguns transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Então são transtornos alimentares que têm um viés muito forte na área cognitiva e emocional. Então eles sofrem de bulimia, de anorexia. Então a menina, o menino se vê no espelho e tá um corpo normal. Mas ele se vê e aquela verdade que ele tem um corpo normal e é bonito, não é uma verdade mais dele. A verdade dele agora é de que ele é feio, ele é muito feio. Por padrão que ele vê na internet, ele é muito feio, ele é muito feio. Não tem aquele narizinho bonito, ele não tem aquele cabelo assim, não tem aquele olho, ele não tem aquele corpo, não tem a cintura, ele não tem a coxa, a bunda, não tem nada. E essa verdade do mundo passa a ser a verdade dele. E essa verdade dele o dói, raspa o coração a ponto de ele se automutilar, ter ideação suicida. Eu estou falando o que acontece todo dia, infelizmente. O universo infanto-juvenil, principalmente, que são mais acometidos por isso. Adultos também. Quando a gente começa a se comparar com o outro, a nossa história, a história do outro, a minha vida, a vida do outro. Na igreja também acontece isso. Ou seja, eu pego a verdade do outro e quero viver a verdade dele. Quando, na verdade, a verdade é Cristo. Então, tudo que é verdadeiro deve ocupar o nosso pensamento. E tudo que é nobre. O que é nobre? Na minha versão, diz que é nobre. Outras falam sobre aquilo que é honesto, honrável. É aquilo que merece minha atenção e aprendizados. Assuntos nobres, edificantes sobre pessoas, situações, histórias e momentos que revelam algo de valor. Ei, nos 24 horas, 24 não, vamos tirar ali as horas do dia que a gente dorme, quais são os pensamentos de nobreza que ocupam a sua mente? Aquilo que é honesto e honrável. Gente do céu, se a gente ficar na internet rodando o algoritmo, ou seja, essa forma de
que a internet ou que a tecnologia vê como nós somos e entrega para nós só o que nós queremos, vai colocar a gente numa bolha tão maluca, tão doentia, que está sendo provado isso, por A mais B, só abrindo um parênteses, alguns lugares do Brasil, do mundo, eles estão fazendo algo muito severo, do tipo assim, já que eu não tenho uma estratégia melhor, eu corto pela raiz. Na Austrália agora, até comentei isso numa palestra semana passada, o primeiro-ministro mandou um projeto de lei e vai ser aprovado, que já está quase aprovado, eles vão cortar a internet, os provedores não vão ter acesso, ninguém menor de 16 anos, ninguém menor que 16 anos não pode ter acesso à internet, a não ser com supervisão do pai. Aí vieram os críticos, quase 16 anos, como é que pode ter que trabalhar autonomia em casa e tal? Até concordo com isso, só que eles chegaram ao nível, tipo assim, não sei o que fazer, então é melhor tirar da tomada e depois a gente vê. É menos ruim tirar da tomada e depois a gente vê o que é, porque o pessoal está se matando, enlouquecido essa geração, nós vamos tirar. Na Suécia a mesma coisa, aprovada a lei, não pode mais celular dentro da escola. Estão revisitando toda aquela questão do tablet, do celular, tira tudo dentro da escola na Suécia, o país do primeiro mundo. Os Estados Unidos cogitando algo, aqui no Brasil também está, eles estão principiando, começando aqui uma questão do projeto de lei para tirar o celular na escola. Por que eu estou falando de tecnologia? Peraí, pastor, tu enviesou, tu botou para um lado, para o outro? Não, eu estou falando basicamente daquilo que é nobre, honrável, daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Quais são os assuntos, gente? Quais são os assuntos dignos, dignos e edificantes e que revelam algo de valor? Quantas a gente para ouvir coisas edificantes e que revelam algo de valor? Aí depois a pessoa diz assim, mas eu estou tão atrapalhado, meu coração está tão assim, eu estou tão temerário sobre várias coisas. O que você está pensando? O que você está vendo? O que você está consumindo? Eu estou vendo um monte de coisa aí, e estou um monte de site, um monte de loucura aí. A pessoa vai pensar sobre isso. Avançando. Tudo que é justo, ou seja, presta atenção, em conformidade com a moral. Jesus e a justiça de Deus. Pensar naquilo que é moralmente aceitável aos padrões que Jesus determinou. Tudo que é justo, moral. E não vai ser uma coisa simples. A nossa natureza caída vai se rebelar contra isso. E a gente vai querer pensar muitas vezes naquilo que não é justo, segundo o padrão de Deus. Ainda mais uma sociedade totalmente sexualizada, erotizada, promíscua, você sabe disso, materialista, egocêntrica, hedonista, ou seja, tudo para mim e para mim. Eu quero viver o prazer extremo nessa vida. E aí você, eu não estou nem preocupado com você não. Aí Paulo diz, tudo que é justo, ou seja, a justiça de Deus, que é Cristo, deve habitar no meu coração e a minha mente deve ser transformada para que eu possa trazer para a minha vida o padrão de pensamento daquilo que é moralmente aceito. Pastor, me ajuda, como que eu posso fazer isso? Vá ler coisas boas, gente. Primeiro, depois eu vou falar no final sobre a palavra de Deus, que é o sempre tudo isso. Mas que tipo de literatura você lê? Eu leio. O que eu ouço? Você ouve. Eu ouço. Quais os podcasts? Quais as músicas? Quais as interações que eu me permito viver? Quais são os ambientezinhos do trabalho, da escola, onde eu estou ouvindo um monte de coisa? Aquilo vai mudando a minha maneira de pensar. A gente pensa que não, mas é óbvio aqui na palavra. E a ciência explica isso. E está aqui. Tá, e se eu moralmente aceito? Não vou voltar mais aqui, beleza, valeu. Ou, vou pagar o preço. Não vou ficar aqui. Não preciso ficar aqui. O que é justo? Paulo segue. Tudo que é puro. Puro está relacionado, obviamente, à pureza moral. É uma inclinação a um viver santo, sem malícia, sem mácula. Tudo que é puro. Mas é difícil, pastor. Se a gente estivesse lá no meio de um mato, só nós, como igreja aqui, nunca confie no homem. Nunca confie no homem. Todos os grandes experimentos ao longo da história, escute bem, todos os grandes experimentos ao longo da história de seitas cristãs, protestantes, evangélicas ou católicas que se retiraram do mundo, ou seja, da convivência urbana, social, e foram para o canto, deu problema. Sabe por que deu problema? Porque só esqueceram de uma coisa. Tinha que tirar as pessoas dessa convivência. Se não tivesse ninguém lá, só tivesse só a natureza, os bichinhos, ia dar certo. Mas colocou o homem com a natureza caída, vai dar errado. Uma das críticas acerca dos puritanos
e foram um grupo, tem como explicar um grupo, né? Cristão, protestante, do século XV, XVI, XVII, muito forte, que migraram aqui para os Estados Unidos e que foram uma base também da Revolução Americana, do nascimento do Estado americano, era que eles viviam um excesso de vigilância, os puritanos. Há uma crítica em relação a um excesso de vigilância, ou seja, eu cuido do outro, eu cuido da vida do outro, eu cuido da vida do outro. Então você fica num gueto, você fica fechado assim, quase um Big Brother Moscow. E aí isso não vai dar certo. Porque daqui a pouco nós estamos lá entre nós, num lugar, e invariavelmente quando aconteceu isso, aconteceram casos que eram casos de imoralidade sexual, de impureza. Porque não é aí a ação do Espírito Santo, você percebe? É a ação minha, do tipo assim, faz o experimento. Já fizeram isso uma vez, uma escola, né, a Summerhill, uma escola. Um maluco, pode gravar aí, um maluco, Alexander Hill, em 1900 alguma coisa, ele funda uma escola que até hoje está na Inglaterra, mas é uma ninharia só. Ele funda o Summerhill, uma escola onde, qual era a proposta dele pedagógica? As crianças não precisam de orientação e de treinamento e instrução. Deixe as crianças crescerem por elas mesmas e você faz só um cercadinho e vai dar tudo certo. Isso é o pensamento que moldou muita gente. E pasmem, irmãos, pasmem. A Summerhill, depois ela foi fechada pelo governo na Inglaterra fechada por causa de abuso, por problemas de violência e delinquência. Ela reabriu e hoje ela é a quem toca é a filha do Alexander Hill, toca aí da escola, que virou quase que um experimento assim, de cantinho, que todo mundo olha meio assim. Mas sabe o que aconteceu? Olha a forma de pensar. Eles criaram uma forma de pensar no meio acadêmico, pedagógico, que grandes escolas do mundo pegaram aquele fiéis de pensamento que é o quê? Não precisa ficar em cima das crianças instruindo, deixa elas crescerem sozinhas. Uma das grandes escolas hoje no Brasil, que é a Lumiar, ela tem desses princípios. Eu estou falando isso porque dá lá no Google, bota lá no Google, Lumiar, Alexander Hill, você vai ver. Defesa acadêmica ainda, bem sofisticada, dizendo por que vocês estão prendendo as crianças, instruindo? Deixa as crianças, não tem pecado nelas. Pureza. Tudo que é puro. O que está ocupando o nosso pensamento que é puro? Quais são as conversas puras? É novela? É série? Só tem joelho? Em algumas séries só tem joelho, isso é puro? É para pensar mesmo. Amável. Tudo que for prazeroso, agradável, que pode gerar sentimentos e ações de bondade, cortesia, cuidado, tudo que é amável. A amabilidade fala sobre o outro. Ninguém é amável apenas para si mesmo. Ninguém diz assim, nossa, você é tão amável. Por que a pessoa diz isso sobre você? Porque ela está vendo que você se entrega, cuida do outro. A amabilidade é uma relação de reciprocidade. Tudo que for amável, prazeroso, agradável. Olha o que tinha lido hoje. De repente fazer um piquenique com a sua família, ou fazer alguma coisa diferente. Juntar uma, duas, três famílias, sei lá, vai para algum lugar. Isso é prazeroso, agradável, amabilidade. Isso gera sentimentos e ações de bondade, amabilidade. Mas o mundo vai dizer o que para você? Como hoje? Não. Dá trabalho. Você se relacionar com o outro, dá trabalho você se juntar, dá trabalho você fazer um piquenique. Fica em casa, fica sozinho, nada de não dá nenhum problema ficar em casa, tá, gente? Estou dizendo do dia a dia. Eu estou falando da constância da nossa vida. Paulo está dando aqui uma orientação de um cara que viveu tudo. E mesmo assim ele sentia, eu sou o pior dos pecadores, mas existe um caminho pelo qual nós devemos seguir. E aí ele segue e diz assim, tudo que é de boa fama. O que é boa fama? Recomendável. Nós estamos falando aqui de abstenção de palavras desfavoráveis. Aqui, irmãos, cuidado com as palavras. Aqui, quando ele fala boa fama, tudo que é de boa fama deve ocupar o vosso pensamento. Cuidado com as palavras. Tiago fala no livro de Tiago que a língua ela é um pequeno órgão, mas que ela é como uma fagulha na floresta, ela pode fazer pegar fogo e tudo. Você já sabe isso. Então cuidado com a boca. Põe um guarda na sua boca antes de falar qualquer coisa, como também a palavra diz, pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irritar. Eu não vou falar nada a não ser que Deus coloque no meu coração uma palavra de sabedoria. Eu aprendi isso e aprendi muito com meu pai, que era um cara que falava só naquilo que ele achava que devia falar. E não era uma instrução dada assim, senta, vou te explicar. Eu via no dia a dia.
sabe? De chegar e ser o entrão, de ficar falando. Tudo que é de boa fama. Ou seja, cuidado com as palavras. A abstenção de palavras. E às vezes a gente chega em ambientes, a gente quer dominar os ambientes, porque a gente quer os holofotes para nós. Paulo está dizendo, tudo que é de boa fama deve ocupar o vosso pensamento. Cuidado com as palavras desfavoráveis. Cuidado com a prática da maledicência. Que tudo que saia da boca de vocês seja digno de louvor e de elogio. Boa fama é isso. E ele segue. E aí ele diz, tudo isso, eu vou ler na minha versão, se houver algo excelente ou digno de louvor, excelência, aqui no grego é arete, é virtude cristã. Tudo que eu falei aqui são virtudes cristãs. Se tiver algo de excelência ou de valor, que isso ocupe o nosso pensamento. O que é virtude? Arete. A excelência. Os gregos trabalhavam isso na formação dos meninos. Os gregos, há milhares de anos atrás, trabalhavam isso na formação dos meninos, meninas. Virtude, honra. Só que eles trabalhavam isso, um nível aqui. Plano, nessa vida, honra, entrega pelo outro. Você deve se devotar, sacrifício, bondade. Só que era muito voltado aqui, a minha justiça própria. Jesus eleva tudo isso. Ele diz, vocês podem ser bondosos, amáveis, vocês podem ser homens e mulheres que vão se sacrificar pelos outros, vocês podem ser pessoas de boa fama, mas tudo isso está formatado aonde? Na graça e na bondade que Deus derrama sobre nós, porque nós podemos ser a mente de Cristo, porque passamos por essa transfusão diária do Espírito Santo. Irmãos, e agora aqui tem algo que complementa isso tudo, que é, se a palavra de Deus não for o livro que norteia a nossa vida todos os dias, não tem como, eu quero dizer assim, com todo carinho, amor, mas com exortação, porque é uma palavra de exortação, não tem como eu pensar de forma diferente se a palavra de Deus não for meu guia diário. Se eu não parar para ler a Bíblia, se eu não parar para me devotar aquilo que Deus tem para me instruir, não vai dar certo. Eu posso ler o devocional do Spurgeon, do Jonathan Edwards, do John Piper, do John Stott, de John MacArthur, só valeu os John. Todos esses são sensacionais. Eu posso ler todos eles. Mas se eu não ler a palavra de Deus, é como se eu estivesse transferindo, é como o povo dizendo para Moisés, Moisés, sobe o morro, sobe no monte no nosso lugar. Quando Deus tinha dito para eles, para entregar, vem todo mundo. O povo diz assim, Moisés, você pode subir no nosso lugar? Não é para você transferir responsabilidade, eu. É a hora que a gente, sabe, respira, pega a Bíblia, não fica num ambiente assim, barulhento qualquer, onde eu não vou estar distraído, onde o celular não vai estar do meu lado, pelo amor de Deus. E cuidado para você não ser autossabotado, quando você diz, não, mas eu vou ler aqui no meu celular a Bíblia. Se você tem esse controle absurdo, parabéns. Mas você vai estar lá 500 notificações no teu WhatsApp. E notificação do não sei da onde, e-mail, notificação do iFood, notificação do não sei o que lá, 500 notificações. Estava vendo uma pesquisa que fala sobre o adoecimento dessa geração, não só dos jovens, nosso, da BEI, sobre a questão do foco e sobre a questão daquilo que a gente falou aqui, que pensar cansa. Quando a gente está focado e pensando em alguma coisa, sabe quando você está concentrado, escrevendo, pensando, trabalhando? Você está ali. A tua parte cerebral, o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, é responsável pelas funções executivas mais elevadas, é essa parte aqui. Então você está ali, atenção, foco, memória, tudo aqui. E você está ali. Quando você é deslocado por alguma coisa, apareceu um pi. Não tem o cérebro que diz assim, para de pensar nisso e pensa em outra coisa. Aí você vai lá e olha, mesmo que seja por segundo, você olha aquela mensagem do WhatsApp. Crie você uma outra, é como se abrisse uma outra aba para você responder por ali ou não. Para você voltar para essa conexão que você estava de foco, de atenção e de memória, vai ser um espelho de energia enorme de foco e de concentração. Então, as pessoas vivem hoje, pinta assim, aqui e lá, aqui e lá. Eu estou vendo alguma coisa, mas daqui a pouco eu não estou vendo. Eu estou vendo um filme, mas eu estou com o celular do lado. Não consigo mais ver um filme só. Aí eu vi um filme, acabei chato lá, eu estou olhando aqui. Opa, jogo. Quase. Meu cérebro constantemente está sendo levado de um lado para o outro, dos meus pensamentos. A minha capacidade de foco fragilizada, de um lado para o outro. E a virtude cristã
ela trabalha muito nessa visão de estabelecer uma verdade naquele instante, num foco determinado. A virtude cristã é tangível. Então nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade está sendo formatada e a gente é assim, homens e mulheres fragmentados. Se tem uma coisa que a gente vê na vida de Paulo, não é uma fragmentação, é um homem encarcerado, preso, mas ele está dizendo, ei, se tem alguma coisa, alguma virtude, que isso deve ocultar os vossos pensamentos. E ele termina dizendo assim, reflita, e ele diz, ponham em prática, não, ele diz assim, se algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outra versão, eu até peguei aqui, da King James, ocupe o seu pensamento, reflitam, meditem. Quanto tempo você para durante o dia para meditar e para refletir? E não é meditar assim, fazer um mantra. Para pensar sobre você e pensar sobre Deus, sobre tudo que Deus está fazendo, onde você está, como você vive. E se você não tiver um lugar de silêncio, de solitude, isso não vai acontecer. Esqueça. Não vai ser na hora que você está no jogo do Criciúma, na hora que você está vendo um filme, uma série, não tem nada de errado. Desde que caminhe por esse trilho que eu falei. Na hora que você está na escola dando aula, ou na hora que você está buscando filho no carro, escutando, esqueça. Pare, reflita, respire. Medite. E aí ele diz no final que tudo isso só tem valor se for colocado em prática. Ele diz, tudo que vocês viram, aprenderam e ouviram de mim, coloquem em prática. Qual é o chamado nessa manhã? É uma orientação para que a nossa maneira de pensar seja mudada. É como se houvesse uma transfusão, sabe? A hemodiálise, que alguém que tem problema nos rins, você tem que fazer a filtragem do sangue. Da mesma maneira da mente, que a gente faça por essa metanoia contínua, para que quando as coisas chegarem para nós, a gente possa falar, não vou pensar dessa maneira, não. É uma maneira automática de vivenciar algo novo que Deus preparou para nós. Isso traz saúde e equilíbrio emocional, físico, que é o que todo mundo hoje está buscando. Já parou para ver? Todo mundo está buscando isso. Só que estão batendo em outras portas. E os lobos vorazes dessa geração, eles estão abrindo as portas, essas pessoas estão entrando. E esse é o grande problema. E nós, como igreja, temos esse chamado para dizer assim, ei, como Paulo está dizendo, olha, eu não sou esse homem perfeito, mas eu estou dando uma orientação para vocês, uma exortação. Não é um conselhozinho assim, toma banho aí todo dia, que vai... Não, é uma exortação. Pense nisso. Pense da maneira como eu estou dizendo aqui. Porque nós podemos ter a mente de Cristo. Mas coloque em prática. E tem uma frase do Warren Wiersbe, teólogo, grande homem de Deus, ele disse que não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Se eu penso dessa maneira, esquece. Se eu penso como pastor que a igreja é um lugar onde eu for, para mim a igreja vai ser isso aqui. E se um dia eu sair daqui, eu for me fragilizar, porque eu penso isso. Ou seja, a minha dinâmica de comportamento vai revelar o que está lá dentro, é o que o Jim está dizendo aqui. Então não se engane. Você reage e age segundo a maneira como você pensa sobre si, sobre o mundo, sobre Deus. E é mais do que hora de nós falar para você para o mundo, não, eu não vou pensar dessa maneira. Eu vou ter a mente de Cristo porque eu posso ter a mente de Cristo. Amém? C.S. Lewis, e eu termino, ele diz assim, se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Mas se você aspirar a terra, perderá ambos. Se nós aspirarmos o céu, nós vamos ganhar a terra de lambuja. Mas se eu aspirar só a terra, eu vou perder os dois. O que eu estou dizendo aqui? Quando a gente só pensa na terra, só na terra, e tudo que nós podemos ter aqui, a satisfação, o desejo satisfeito, as grandes amizades, eu não vou ter frustração nenhuma, eu estou pensando na terra, nos ambientes da terra, ou seja, eu sou uma criança mimada, e eu vou pensar assim a vida inteira. Eu vou perder tudo. Agora, se eu pensar no céu, e não é viver assim, ó, nas nuvens, é pensar da maneira como o céu quer que eu pense, aqui que a gente viu aqui nas virtudes cristãs, eu vou ganhar a terra de lambuja. Eu vou ser abençoado aqui na terra, mas eu estou objetivando o céu. Olha como é uma maneira de pensar diferente. Percebe? Se eu penso no céu, a terra vem de lambuja para mim.
Os meus relacionamentos são apaziguados, abençoados. Se eu quero viver só aqui, não quero essa medição nenhuma. Eu quero que Deus cumpra a promessa dele na minha vida agora, porque é Deus. Senão, Senhor, eu vou perder os dois. A terra e o céu. Que nós sejamos como Paulo, que disse com toda coragem mesmo, nós temos a pende de Cristo. Amém?